Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast A Grande Escolha, um podcast que é gravado em direto no Facebook, no Twitter, no YouTube e onde procuro discutir as grandes escolhas que devemos fazer para tornar o nosso país mais próspero e com novas oportunidades para todos. Acredito que um país só é melhor quando é melhor para todos, só é melhor quando há oportunidades para todos, e foi por isso que escrevi A Grande Escolha, o livro que inspira este podcast e onde identifico as grandes reformas que devemos fazer se não queremos deixar as nossas sociedades sem resposta. Obrigado a todos os que estão aí, a todos os que têm acompanhado o podcast e a todos os que compraram o livro, publicado pela Dom Quixote, que já vai na 3ª edição. Na introdução da Grande Escolha, eu descrevo o ambiente político presente como sendo um ambiente dominado pela ansiedade, pelo medo, pela desconfiança face ao outro, à novidade, ao estrangeiro, um ambiente propício ao populismo e àquilo a que se tem chamado de polarização política. Aquele clima em que somos obrigados a escolher um lado e a odiar o outro, em que não há espaço para estar no meio, em que ou somos do lado de Donald Trump ou estamos ao lado de Michael Moore. É disso que vamos falar hoje, de polarização e dos seus riscos, à conversa com o Tomás Magalhães. O Tomás é físico de formação, tem um mestrado em nanotecnologia e também se tem dedicado à filosofia e considera a polarização um dos maiores problemas políticos da atualidade. E nisso estamos de acordo. De tal forma que um dia escrevi um artigo chamado Os Moderados são os Novos Apátridas, onde precisamente procurava chamar a atenção para a solidão de quem se vê no meio destes dois polos. Mas o Tomás tem uma perspectiva que vai mais longe, bem mais interessante do que a minha, por conta da formação que tem. O Tomás acha que a razão pela qual a polarização acontece envolve biologia evolutiva, biologia comportamental, intuição, psicologia, sociologia, neurologia, enfim, por aí fora. E vai daí, criou um projeto de que vamos falar agora, que se chama o Despolariza, e por isso, Tomás, muito obrigado por estares aqui e teres aceitado o convite para vires conversar sobre este tema. Obrigado, Adolfo, é uma grande honra para mim. Conta-me lá o que é o teu projeto Despolariza e a que propósito é que tu começas a preocupar-te com este tema, em vez de estares, eventualmente, a tratar de temas que são mais comuns na preocupação na política, como seja o ambiente, a educação, a cultura, o que fosse. Porquê a polarização? E o que é o Despolariza? Então, se calhar a melhor maneira de começar é contar a minha história de polarização pessoal. Eu acho que os primeiros pensamentos que eu tive sobre isto deve ter sido com 6 ou 7 anos a ver futebol, e devo ter visto uma filmagem de alguém da claque da outra equipa a chorar, e deve ter sido o primeiro momento em que eu me apercebi, espera lá, os do outro lado também ficam tristes quando o lado deles perde. E depois, não é? Acho que todos nos conseguimos identificar com isso. E depois, ao longo da vida, muito através também das viagens que fui fazendo, que tive a sorte de fazer muitas viagens. O que é que as viagens fazem? As viagens mostram-nos, redefinem-nos a palavra normal, não é? Nós vamos para um sítio e o que é normal lá não tem nada a ver. E então, muito através das viagens e dos livros, eu acho que me fui apercebendo que a democracia é tão forte quanto a nossa capacidade de pensarmos como indivíduos. E o que a polarização faz é, no fundo, pinta-nos a metade de uma cor e a metade de outra cor. E então, eu, muito através também do meu percurso como físico e como biofísico, mais especificamente, sempre gostei muito de biologia, comecei a me interessar por isto, não é? Pelo tribalismo e porque é que nós temos tanta necessidade de ver as coisas de o bom contra o mau e porque é que essas mensagens funcionam tão bem, não é? Nos filmes, nos livros. Mas isso não existiu sempre? Não achas que existiu sempre essa tendência tribalista em política? Porque é que hoje se fala muito mais de polarização do que se falava há 20 anos? Porque é que hoje isso está na ordem do dia e agora e antes não estava tanto? O que aconteceu, na minha opinião, e segundo o que eu já li, foram várias coisas. Uma delas foi o facto de os nossos echo chambers, não é? Os nossos câmaras de eco, como é que devem dizer isto em português? Câmaras de eco, sim, as nossas bolhas. As nossas bolhas, exato. As nossas bolhas tornaram-se ainda melhores a só deixar entrar aquilo que nós já conhecemos e já concordamos e a deixar de fora o que não concordamos e o que não queremos ouvir. E isto, claro está, tem a ver com a internet, não é? Nós, se calhar, há 100 anos já existia polarização,
tribalismo já existe, deve existir mais ou menos há 20 mil, 50 mil, por aí, se não mais, não é? Se formos até aos macacos. Mas o que aconteceu foi que nós agora temos empresas que elas querem que nós fiquemos o máximo de segundos possível a usar a aplicação deles. E então vão-nos mostrar as coisas mais confortáveis para nós, que vai ser demonstrações da nossa tribo estar certa, imagens de cães e gatos bebês, não é? Tudo o que seja confortável e que não nos ataque e que nos faça sentir em casa, é isso que eles nos vão mostrar. Certo, então, mas estás a descrever uma realidade confortável. Porque é que dessa realidade confortável se parte para uma guerra tribal? Porque é que o que é confortável, em que é que isso vai influir no debate político? Porque a partir disso é uma coisa, dir-se que era uma coisa positiva, o facto das redes sociais nos darem coisas com as quais estamos de acordo e com as quais nos identificamos. Sim, o problema está quando eu saio de casa, não é? Eu tenho o meu feed de notícias, vamos imaginar que eu sou, imaginem que eu sou um militante do Chega. Então, o meu feed tem muitas coisas a falar do terror que é o marxismo, tem muitas coisas a falar daquilo que estão a ensinar as nossas crianças na escola a ser um escândalo. E depois há outra pessoa, que é o meu vizinho, que tem um feed completamente diferente, que fala dos perigos do neonazismo e do crescimento do neonazismo. E depois nós encontramos no elevador ou encontramos num fórum da internet e as nossas realidades são fundamentalmente diferentes. Ou seja, nós queremos os dois chegar a um Portugal melhor, ou seja, se calhar temos os dois o mesmo ideal de um país justo, livre, igualitário, por aí fora, mas o que nós achamos que é a realidade é completamente diferente. Sim, eu acho que nos afasta da diversidade, não é? Que nos afasta da compreensão para aquilo que é diferente. Mas eu acho que há algo também que se soma a isso, que é quando começamos a ficar presos nessa bolha, não é? Nesse mundo tão coerente, a tendência para nos radicalizarmos existe, porque dentro da nossa bolha há quem queira liderar e tem que liderar precisamente alertando-nos para que nós não estamos a respeitar suficientemente a bolha, não é? E por isso há uma peer pressure, não é? Há a pressão dos pares que mesmo quando estão supostamente na mesma bolha que nós, dentro dela se começam a criar mecanismos de pressão para que tu não saias, não te libertes e fiques. E portanto há uma pressão muito grande para tu confirmares e reafirmares aquilo que o chefe de banda, que normalmente será o mais radical, porque é aquilo que faz a diferença, te manda dizer, não é? Sim, e eu acho que isso se vê muito nas celebridades. Quando há... Eu acho que as celebridades devem sentir alguma pressão quando há algum tipo de movimento político de participarem, não é? Porque ninguém quer ser o único que não participou naquilo. E isto também é muito antigo. Eu estive a ler, não sei onde é que li isso, acho que foi no The Social Conquest of Earth, que é um livro muito interessante sobre isto. As tribos que... vamos andar 20 mil anos para trás, ou seja, estamos a evoluir em tribos de mais ou menos 30 pessoas. As tribos cujo coletivo de genes tinha uma maior capacidade para se unir contra os maus e para criar esses mecanismos de expressão internas, eram aqueles que depois se encontravam com outra tribo e ganhavam a batalha. Ou seja, nós descendemos das tribos que eram as mais polarizadas de todas, que eram as que se conseguiam sentar à volta da lareira à noite e cantar as suas músicas para o seu Deus e coexistir numa competição, ou seja, existia a nível individual competição entre cada homem, digamos assim, e cada mulher, mas simplificando, cada homem queria ficar com a melhor fêmea, imaginemos. E havia essa competição. Mas depois, quando vinha alguém de fora, havia uma super cola. E essa super cola era a cultura, eram as ideias. Então, nós evoluímos de milhares e milhares e milhares e milhares de anos de as tribos mais coesas e onde havia mais pressão para a comunhão de ideias, nós descendemos desses.
E isso também tem muito a ver, imagino eu não percebo de biologia, não é? Mas tem muito a ver com a nossa natureza que é gregária, não é? Nós preferimos estar acompanhados do que estar sozinhos, não é? E quando há bolhas, é como que tu preferes estar errado a estar sozinho, não é? Tu preferes dizer uma coisa errada a dizeres a estar sozinho, não é? Eu acho Sim. que isso é provavelmente aquilo que mais que em política está a acontecer, não é? A bolha obriga-te a tu ires eliminando as tuas convicções a favor de não ficar sozinho e de sentires que fazes parte do mainstream, não é? Sim, sim. Deixaste de mexer. Sim, ainda hoje recebi uma mensagem no Despolariza de alguém a falar disso, que era esta nossa característica biológica de comunhão tem muitas coisas boas também, ou seja, nós, se calhar, num comício de um partido, enquanto estamos a berrar o nome do partido, estamos a sentir uma coisa que é agradável e se calhar é o que sentimos num festival de trance, a dançar em conjunto, e se calhar é o que se sente na missa, quando se reza ao Pai Nosso de mãos dadas, não é isto? Isto é uma coisa que tem, não é? Tem uma razão, tem coisas positivas também, mas em política, principalmente, tem este lado pior, que é que nós deixamos de conseguir pensar como indivíduos. Eu esqueci-me de dizer uma coisa há bocado, que foi... Força! Olha, está aqui, foi este livro. Li há pouco tempo este livro, On the Abolition of All Political Parties. Não te vou convencer a sair da política. Mas tem aqui uma passagem muito engraçada em que ela fala do Rousseau, de uma coisa que ele diz no contrato social. E o que é que ele diz? Ele diz, imagina a democracia ou uma população como se fosse uma banheira de água, cheia de água. E cada pessoa é um átomo de água, ok? O objetivo da democracia é nós conseguirmos pegar num objeto ou numa ideia, imagina este copo é uma ideia, e eu ponho por cima da água e eu vejo como é que esta ideia se reflete na população. Certo. E o que é que ela diz que os partidos fazem? E eu acho que a polarização faz isto. A água, primeiro, em vez de estar quietinha e cada um a pensar por si, e cada um da sua cor, começa a ficar, qual Moisés, começa a ficar separada e com duas cores apenas. Ou seja, de repente, em vez de termos uma estrutura que reflete o pensamento individual de cada participante daquela democracia, passa a representar essas duas bolhas e uma confusão e o quê? Pões o copo por cima disso e não vês nada, tu não percebes. Tu vais ter a resposta ou dos azuis ou dos vermelhos, não vais conseguir realmente entender o que é que as pessoas daquele país pensam. E foi isto que me motivou a criar o Despolariza. E se tu não estás na política, portanto és espectador, não é? O que é que tu podes identificar de polarização em Portugal? O que é que tu notas? O que é que tu nos últimos tempos viste e disseste, cá está, isto é um exemplo de polarização, é algo que não deveria acontecer? Ficava aqui o dia todo. Então, eu acho que o André Ventura veio aumentar a polarização, já existia antes, mas o que aconteceu foi que o André Ventura aparece, na minha opinião, com um discurso um bocadinho mais populista e a reação das pessoas que são contra a ideia deles, em vez de ser discutida no plano das ideias, passou também a ser completamente polarizada e baseada em cancelamento e em táticas menos eruditas. E o que é que eu tenho visto acontecer? Tenho visto vergonhas, não há outra maneira de dizer, vergonhas no Twitter de deputados e candidatos à presidência a falarem sobre ideias atacando as pessoas, ou seja, a fazer ataques ad hominem. Tenho visto depois no Instagram em geral, mas principalmente em algumas celebridades, uma simplificação absurda das posições que uma pessoa pode ter. Porquê? Porque eu, no primeiro artigo do blog, que recomendo lerem, eu explico que nós temos a mania de falar da política numa linha
e que isso é uma parvoíce, porque nós podemos representar numa linha a nossa opinião a favor ou contra o aborto, num segundo eixo quanto é que deve ser o IRC, num terceiro eixo quanto é que deve ser o IRS, e ficamos ali e basta falarmos de 100 temas, que em política é pouco, não é? A política é um mundo gigante, que já estamos num espaço n-dimensional, não é? Ou 100-dimensional. E o que eu vejo é as pessoas cada vez mais a falarem de esquerda e direita e ponto final. Já não se debatem ideias, já se debate... No outro dia disseram-me que eu tinha cara de fascista, vê lá. um hater do Descolariza. Mas isso porquê? Porquê é que tu achas que foste acusado de fascista? Não, essa pessoa eu acho que não estava muito bem, era uma pessoa não, isso que... seguramente que não, mas porquê é que tu achas que... já sei porquê. Porque eu nesse vídeo em específico, o que é que eu estava a tentar explicar? Eu tenho recebido algumas mensagens de pessoas a dizer, mas não podes comparar neste momento a extrema-direita com a extrema-esquerda em Portugal. Eu expliquei, claro que não é? Cada país tem o seu contexto histórico, mas o que eu estou a tentar fazer no Despolariza, eu quero fazer uma coisa intemporal, eu quero fazer uma curadoria de conteúdo e alguma escrita minha que faça sentido daqui a 100 anos, não é? Ou seja, para mim, eu não vou normalizar o comunismo, que já não é, foi responsável por milhões e milhões de mortes, só porque nasci num país onde ele não é visto assim. E eu vejo os dois extremos como igualmente perigosos. E então, eu acho que por eu estar a explicar que estou a tentar fazer uma coisa intemporal e também estou a tentar fazer uma coisa transcultural. Já tenho algumas pessoas do Brasil a ler e alguns amigos que traduzem os posts e leem. E essa pessoa não deve ter gostado porque lá está, deve viver muito num mundo em que o grande inimigo da sociedade é aquele e que tudo o que se possa dizer que não seja ódio àqueles é errado. Sim. De facto, uma das coisas que mais me preocupa neste fenómeno de polarização negativa, não é? Que é, em vez de tu agregares as pessoas porque elas acreditam num lado e por isso o preferem ao outro, tu começas a agregar pessoas porque elas odeiam o outro lado e juntam-se a ti porque tu representas a oposição àquilo que elas odeiam. Portanto, começa-se a agregar não em função daquilo em que as pessoas acreditam, mas em função daquilo que as pessoas odeiam. E quando do lado de lá está alguém que tu consideras que é traidor à pátria, ou que é um fascista, ou que é um totalitarista, ou que vai vender o país aos interesses estrangeiros, a decência deixa de ser possível. Porquê? Porque tu não podes aceitar em democracia que possa ganhar eleições alguém que está vendido a um interesse estrangeiro. E, portanto, isto começa a minar as regras da democracia, porque a democracia presume a legitimidade do outro. Presume que umas vezes tu ganhas, outras vezes tu perdes, e que quem ganha tem que respeitar quem perde e vice-versa. E tem que aceitar os resultados. Se a tua massa de apoiantes começa a sentir que do lado de lá não estão apenas adversários, não estão apenas pessoas que pensam de maneira diferente da tua, mas estão pessoas que têm interesses obscuros contra os teus, que em última instância vão querer destruir o teu modo de vida, então tu não aceitas as regras da democracia, porque tu não aceitas que eles possam ganhar eleições, porque mesmo que as ganhem, vão pôr em prática um programa que implica a tua aniquilação e a tua destruição. E é o fim da decência em política. Tu, no fundo, passa a ser possível tu achincalhares adversários porque eles não são decentes. Não é? E esse é o grande perigo da polarização no debate político, é que ele retira espaço à decência. E depois quem resiste a esse movimento, não é? Quem diz, não, calma, do lado de lá estão pessoas que pensam de forma diferente da minha, mas nós temos que chegar a acordo, porque vamos ter que fazer uma reforma sobre o SNS, sobre a educação, sobre a segurança social, sobre o que quer que seja, e portanto nós vamos ter que chegar aqui a consensos. Qualquer pessoa que diga isto é vista como sendo um traidor, ou um colaboracionista, ou alguém que está vendido já, e portanto já não merece ter foro de pertencer ao nosso lado, não é? E isto a degradação do debate é provavelmente uma das que é hoje visível, é muito fruto desta desqualificação do outro, que eu acho que é muito preocupante em democracia quando nós desqualificamos os nossos adversários, não é? E quando fazes bem quando dizes que
tu não vais deixar de não equivaler os extremos quando ambos os extremos convivem pacificamente com ditaduras, com regimes autoritários, torcionários, etc. Portanto, eu acho que faz todo o sentido que essa equivalência se faça, mas também custa que tu, para cada vez que tenhas de te demarcar de uma coisa que o teu lado faz de errado, tenhas que ir a correr e dizer, calma, mas eu também não sou do outro lado. Porque isto é um absurdo que às tantas tu não consegues escrever qualquer coisa mais à direita, por exemplo, não podes criticar o Estado Novo sem dizer, mas espera lá, e se gastares 4 parágrafos a dizer, mas eu também não gosto dos comunistas. Às tantas isto torna-se uma permanente estás sempre a mostrar credenciais, não é? E isso é terrível. A polarização obriga-te a estares permanentemente a mostrar credenciais de adesão ao teu lado. E isto, enfim, não acho que seja uma coisa muito, muito útil, não é? Duas coisas sobre o que disseste. A certa altura aí disseste uma coisa que me fez lembrar um TED Talk que eu partilhei há pouco tempo no Despolariza, em que ele fala da política como se fosse a Primeira Guerra Mundial, em que tens duas trincheiras. E se tu saís da trincheira para o meio, vais levar um tiro de algum dos lados, não é? Não estás, porque não és um, não és o outro. E se tentares fugir e não te envolver na batalha, levas tiros dos teus por seres um desertor. Que é um bocado o que tu estás a dizer, que às vezes tentas chamar a razão dentro dessa bolha e és logo acusado, não é? Ou de desertor ou de o outro extremo. Sim, isso claramente. Sabes que agora ultimamente eu tenho ouvido isso a meu respeito, porque tenho sido crítico dos fenómenos de populismo à direita. E levo muitas vezes com a acusação de que nunca falei sobre os populismos à esquerda. E isso é uma falsidade de tal forma gigantesca, porque eu tenho centenas de artigos, se calhar já é mais de uma centena, mas tenho dezenas e dezenas de artigos e de debates na televisão, onde confronto a esquerda e a extrema-esquerda com o seu apoio a regimes torcionários assassinos. Eu tenho, porque estou na vida política já há muitos anos, há 20 e tal, tenho currículo mais do que suficiente nisso, e bastou-me 3 ou 4 artigos a criticar o populismo à direita para me dizerem que eu não represento a direita, que eu não bato na esquerda. E isto e essa tese, essa narrativa vai colando, não é? Vai colando. E isso no fundo, a pressão que eu tenho é para não levar com essas acusações, então é melhor não tocar aqui no populismo à direita, porque senão eles mentem, dizem que eu sou da esquerda e isto ainda qualquer dia ainda cola, e portanto o melhor é eu não acusar. Mas eu recuso-me a entrar recuso-me a ceder a isso. E portanto já há artigos escritos sobre mim, fazem de mim uma espécie de colaboracionista com a esquerda, como se estivéssemos condenados, não é? Aquela caricatura que eu fiz ao começo desta conversa, é que ou estás do lado do Donald Trump, se não estás do lado do Donald Trump, então é porque gostas do Michael Moore e tu gostas do Sanders ou não sei o quê. Sim. Não, eu estou onde sempre estive e há um espaço enorme, ideológico, filosófico, cultural, eleitoral, para estar aqui. Quer dizer, são milhões de pessoas que pensam como eu. O problema é quando nós nos calamos e deixamos de representar este espaço e deixamos de ter as nossas pessoas, as pessoas que pensam como nós, de lhes dar, enfim, palavra. E se tu não falas, bom, então elas provavelmente começam também a encaminhar-se para um dos lados da polarização, porque não têm em quem se rever e não têm exemplos de moderação. Sim, e tiro-te o chapéu e dou-te toda a força do mundo para continuares a fazer o que estás a fazer e vão continuar a escrever. A direita, se calhar, vai continuar a escrever artigos sobre tu seres um... Não é a direita, não é a direita, uns quantos. Calma, porque... Sim, claro. Eu sou mesmo polarizado, desculpa. Mas pronto, tiro-te chapéu e admiro muito algumas coisas que já escreveste sobre isso. Não, admirável é o teu projeto, porque eu estou na política, portanto, apesar de tudo, faço
é a minha função também, mas tu não estás, e portanto tu crias um site que é o despolariza.pt, que ainda não tinha dito, e é importante para que fique depois no podcast, é o despolariza.pt. Tens uma página no Instagram onde, lamento, mas falhou aqui qualquer coisa e não estamos a conseguir transmitir em direto para lá, peço desculpa, foi falha técnica seguramente minha, e portanto tu sentiste a necessidade de, como cidadão, de te insurgires contra este mecanismo. Tu notas isso nos teus amigos, tu sentes na tua vida social essa polarização, de tal forma que te se torna desagradável para ti estar em determinadas conversas ou em determinados grupos de amigos com quem antes estavas perfeitamente à vontade. Pois, eu acho que desde que criei o meu projeto na Índia, que eu criei um projeto na Índia e nessa altura também estava envolvido num movimento que é o altruísmo eficaz, mas fui educado e sou de uma família tendencialmente de centro-direita. Então acho que nos últimos anos tenho estado muito exposto a tudo e acho que isso também me ajudou. Agora, eu acho que, sem me querer armar, eu acho que tenho conseguido, com algum cuidado e tato, não estragar nenhuma relação por causa de política. E era uma coisa que também te queria perguntar, já tiveste algum relacionamento ou amizade ou grupo de amigos que te deixaste de dar por causa da política? Olha, sendo certo que eu tenho muitos amigos da política, porque os fui fazendo, boa parte da minha vida social e profissional tem muito pouco a ver com política. Eu posso dizer que, enquanto fui secretário de Estado e deputado, saía, não é? Ia jantar fora sexta-feira à noite com eles e a esmagadora maioria dos meus amigos nem sequer sabia o que é que eu tinha dito, feito. E isso sempre foi muito positivo na minha vida, no meu equilíbrio, não é? Portanto, a política não fazer parte 24 horas do meu dia. E, portanto, nesse sentido, os meus amigos não estão assim muito dentro daquilo que eu faço no dia-a-dia. Mas aquilo que noto, sim, em discussões que às vezes temos começas a sentir que aquilo que aquela pessoa te está a dizer tu já ouviste em algum lado. E que é uma cartilha, que é um guião. Porque não há incoerência. Eu acho que eu percebo o valor da coerência, mas o valor da coerência não pode ser sobrevalorizado, porque todos nós temos as nossas incoerências, as nossas contradições, porque somos fruto de muitas interseções. Há um artigo muito interessante do Tony Judt, que é Edge People. E ele caracteriza-nos assim: nós somos pessoas de fronteiras, estamos intersectados com muita coisa. Quando começamos a ter que ser coerentes com tudo e a ter que ter tudo dentro da mesma caixa, isso faz-me, tais caixas de ressonância, isso faz-me confusão. Portanto, já dei por mim a ter, às vezes, a não seguir uma conversa por sentir que estávamos a caminhar para esse choque de intolerância para com o outro, para a diabolização do outro. Isso confesso que faz-me alguma confusão. Politicamente, sim, nos últimos tempos houve pessoas que disseram de mim coisas que nunca imaginei que pudessem ter sido ditas por pessoas que me conhecem bem, e, portanto, não deixei de lhes falar nem nada que se pareça, mas tirei as minhas conclusões sobre aquilo, enfim, os propósitos que andam a seguir na vida política. Há aqui, nos comentários daquilo que nos estão a fazer, há uma pergunta que te estão aqui a fazer e que eu vinha aqui na sequência da conversa, que é, tu falaste há pouco das redes sociais, Tomás, e não há dúvida que as redes sociais, onde nós estamos, aliás, neste momento, que as redes sociais vêm hiperbolizar este mecanismo, porque nos põe a todos a falar e a ver só aquilo que choca, que não choca com os nossos preconceitos, antes os confirma. Tu achas que isto deveria motivar algum tipo de regulação? É por aí que podemos seguir para poder mitigar este problema, ou não? Ou achas que é perigoso esse caminho e que se devia seguir para outra coisa qualquer? É uma pergunta muito boa e muito complexa. Vou começar por dizer o seguinte: nós estamos a usar neste momento estas plataformas porque queremos.
E o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que se algum dia deixarmos de gostar de usar uma plataforma, podemos sair. Ou seja, elas estão no direito, se quiserem, desde que seja tudo dentro da lei, de fazerem quase o que quiserem, não é? Podem policiar os comentários, podem nós é que nunca lemos os termos e condições, mas quando nós clicamos no aceito, se calhar está lá que eles de vez em quando vão ver as coisas que nós dizemos. Agora, eu tendo a ser anti esse tipo de regulações. Agora, há um tipo de regulação que se calhar seria interessante, mas que é muito complicado de implementar, e acho que depende mais de cada um de nós, que é mostrar-nos, de alguma forma, tudo o que seja newsfeeds, mostrar-nos coisas que não estão dentro da nossa bolha. E eu próprio comecei a fazer isso comigo próprio e aconselho a toda a gente a fazer isso. Pensem no partido com o qual vocês menos se identificam e vão começar a seguir no Facebook, vão começar a seguir no Instagram, vão começar a seguir no Twitter, vão começar a ver os lives deles. Isto faz-me lembrar um TED Talk que também vi hoje sobre um senhor negro que começou a entrar no Ku Klux Klan porque queria perceber a cabeça daquelas pessoas. Ou seja, nós temos a solução para este problema, eu acho que está mais em cada um de nós individualmente começar a fazer, a ser do partido da extrema escuta. Ou seja, escutar, ir às pessoas que nós achamos que vão arruinar a sociedade, independentemente de onde estiverem no espectro político, e seguir mais dessas pessoas. E procurar intelectuais mais eruditos que falam daquele tema de uma forma um bocado menos polarizada. Eu acredito que o caminho tem a ver com a minha personalidade, eu acredito mais num caminho em que a revolução se faça de dentro para fora do que de fora para dentro. É a minha opinião. Certo, mas estás quase a pedir a cada um de nós que se torne especialista em política para se salvar deste clima de polarização, não é? Ou seja, é um nível grande de exigência, porque a maior parte das pessoas, quando sai de casa às 7 da manhã para se meter no comboio, para ir trabalhar, deixar os filhos à escola, quando os pode deixar, e depois trabalha, depois regressa e chega a casa e tem os filhos e se deita às 10h30 da noite, 11 da noite, não tem essa possibilidade, não é? Portanto... Tem. Eu acho que tem. Toda a gente passa 2 a 3 horas no Instagram por dia. Eu acho que tem. Eu acho que é uma questão... É daquelas coisas. Quando se quer mesmo fazer as coisas, arranja-se tempo. Agora, eu percebo também que quer dizer, não tem que se tornar especialistas em política, mas vamos imaginar... Vamos pegar num caso concreto. Imagina alguém que é completamente contra o aborto e ir estudar os argumentos a favor do aborto. Mas não basta isso, porque temos, é tramado a nossa biologia. Nós temos que também estar no mindset de tipo, o que eu vou ler agora vai-me chatear imenso e não me vai apetecer nada acreditar nisto, mas siga, vamos a isto. E depois mergulhar nessas águas. Sim, mas eu percebo, mas acho também que era importante que quem está na área da política, quem faz política, pudesse, e quem representa ou quem está neste espaço político, vamos chamar-lhe agora da moderação, que é uma palavra que está muito mal vista em Portugal neste momento, não é? Os moderados são os fofinhos, não é? Me chamam uma direita fofinha por apelar à moderação, quando a moderação, eu sou radical na moderação. A moderação é um procedimento, não é a tua ideologia. Tu não tens que ser moderado ideologicamente. Tu podes ser radicalmente adepto de uma ideologia e depois moderado na sua prática e no seu debate. Não é? A moderação é uma prática, tanto à esquerda como à direita. Mas é de facto que não haja deserção do debate, que quem é resistência a esse fenómeno para o qual nos tentam puxar e nos tentam convencer que a única forma de termos êxito em política é se tu avançares por aqui. Porque depois há um mito, não é? Que é, aliás, logo contraditado pela realidade, que é que estes fenómenos de polarização são a voz do povo, não é? Eu ouço muitas vezes quando me dizem que és moderado, mas tu não entendes o verdadeiro povo, que é uma conversa que é um bocadinho insuportável, para já por não fazem a mínima ideia se eu entendo ou não entendo, não é? E são pessoas que depois nunca tiraram
o rabinho do sofá, e eu já fui candidato à Câmara no interior do país e já ando a percorrer o país, não é? Portanto, mas essa presunção de que o povo só se representa se tu radicalizares, se tu fizeres uso de todos os preconceitos que o povo possa ter. E ela é contraditada com a realidade porquê? Porque de um lado e do outro dos extremos se dizem que representam o verdadeiro povo. Bem, então, assim sendo, temos duas visões radicalmente distintas do que é que o verdadeiro povo pensa, o que já nos devia ser suficiente para nos pôr a pensar que, se calhar, o povo pensa coisas muito diferentes e dentro disso há espaço para as nossas... também para o nosso espaço de moderação, não é? De uma perspectiva psicológica, eu acho que a cola que une os partidos, esses partidos mais de extrema, não é tanto uma cadeia de valores. Vou começar outra vez. Imagina o CDS. O que é o CDS? Pelo menos na minha opinião, o que é que são todos os partidos? É como se fosse uma pilha de livros, só que são valores. Okay? São mais ou menos estes nossos valores, isto é o mais importante para nós, não é? Se calhar, se formos mais para a esquerda, o valor que está acima é igualdade. Se calhar, na iniciativa liberal, o valor que está cá em cima é liberdade. E eu acho que há uma tendência para, nos partidos dos extremos, a super cola que os une é mais uma emoção do que se calhar uma pilha de valores. Ou seja, eu acho que muita gente que vota no Chega vota porque realmente está cansada de um país que está a ser ultrapassado por todos os outros países mais ou menos nosso tamanho na Europa, e em que são crises atrás de crises, e então é muito mais por esse sentimento que elas votam. Até porque é difícil, pelo menos na minha opinião, perceber muito bem qual é a cadeia de valores desses partidos de extremo. Não, isso é muito interessante aquilo que estás a dizer, porque quando às vezes se entrevistam, eu lembro de uma reportagem há uns anos, quando a Marine Le Pen teve nas eleições com o Macron, portanto há 5 anos, entrevistavam vários portugueses que queriam votar na Marine Le Pen. E muitas vezes eles respondiam: eu não concordo com muitas das coisas que ela diz, desde logo em questões de imigração. Mas eu gosto da forma como ela coloca a França em primeiro lugar. Eu gosto da coragem que ela tem. Eu sinto nela uma predisposição para me defender. Portanto, há de facto uma questão muito emocional, não é? Uma questão que te faz relativizar todos os problemas que tu encontras. E acontecerá o mesmo, com certeza, em quem vota nos populistas que temos por cá, não é? E isso coloca uma dificuldade para quem está na política, porque se tu sucumbes a essa tendência, se tu quiseres participar desse jogo para poder ganhar votos, tu de facto começas a destruir os pressupostos e os alicerces da democracia, porque a democracia presume razão, factos, e que o debate político se faça com polarização, com certeza, com opiniões contrárias, mas partindo de factos. Se a única coisa que interessa são as emoções e a moral, o pacto e o consenso deixa de ser possível, porque tu não consegues consensualizar noções morais, nem emoções. A tua é sempre radical e mais importante do que a outra. E isso prejudica, de facto, o consenso. E quando os partidos dizem: eu estou aqui para representar este corpo de valores e apenas este corpo de valores, e portanto eu não vou ceder em absolutamente nada, o que eles estão, no fundo, a fazer é, a prescindir de colocar em prática os seus valores. Porque se não vão chegar a consenso em nada, se não vão pactar com nada, não vão conseguir levar nada a cabo, a não ser que tenham uma maioria absoluta. E, portanto, estão quase que a dizer: eu não quero executar o meu programa, eu apenas quero falar dele, eu apenas o quero proclamar, é a palavra que me estava a faltar. Isso é preocupante. E, por outro, impede que haja entendimento, porque a política e a democracia presumem esse entendimento, não é? E há um artigo muito engraçado de um autor espanhol que é mais de esquerda, Daniel Innerarity, espero estar a dizer bem, porque ele é basco e, portanto... e tem vários livros já traduzidos em Portugal, que ele dizia que hoje há o culto da incapacidade de fazer, que é
os próprios primeiros-ministros gostam e têm orgulho a vir dizer eu não posso fazer porque os outros não querem que eu faça, não me deixam fazer, não consigo chegar a consenso. Portanto, o antissistema, sim. E isso é muito... Enfim, eu acho que é preocupante, sobretudo para quem acha que a política tem que servir para, enfim, para colocar em prática os teus valores, não é? Para os executares, porque a política não é uma associação de pensamento, não é? Os partidos políticos são para colocar em prática o seu património ideológico e colocá-lo em prática na execução das coisas, mas de facto o pacto e o consenso está muito mal visto quando se vê que alguém enfim, faz um acordo com alguém à esquerda por causa de uma proposta. Aquilo é muito mal visto hoje, e a mesma coisa à direita, não é? Porque o populismo não está só à direita. Sim, sim. E depois vou reformular, então, tens razão, os extremos têm na mesma uma cadeia de valores, mas eu acho que a supercola principal é a emoção, não é? Ou é inveja, ou é ignorância, e por isso ódio por uma minoria, ou é inveja dos ricos, acho que tendem a ser mais emocionais, pelo menos sim, a meu ver. Sim, não, há muito o truque de utilizar o inimigo externo, não é? De tu criares a causa de todos os problemas, aquela coisa tão simples que era só eliminar aquilo que todos os nossos problemas estavam resolvidos. E por isso, da extrema-direita, normalmente é a imigração, não é? Portanto, bastava eliminar os imigrantes e o mundo ficaria espetacular e os nossos problemas, deixaríamos de ter desemprego, deixaríamos de ter miséria, deixaríamos de ter... Ou à esquerda, muito a ideia das empresas e o capital, se nós deixássemos de ter os capitalistas, tudo se resolveria e as elites, não é? E aquilo que está... enfim, são... Por isso é que... Soluções únicas são perigosas. Sim, soluções fáceis para problemas complexos é uma coisa que me assusta muito, não é? E soluções que impliquem que o outro não pode participar delas. Que quando o André Ventura dizia que ia ser só presidente de alguns portugueses, isso faz muita confusão. Não tanto por aquilo que ele queria dizer com aquilo, que já de si é mau o suficiente, mas porque presume uma ideia de que é possível que o governo não pode ser democrático. Porque quando um governo é democrático e responde pelo Parlamento, tu és governo de todos, mesmo daqueles que não te elegeram. Tu prestas contas a todos, mesmo àqueles que não te elegeram. Um primeiro-ministro, como o António Costa, que tem um governo minoritário, apesar de ser apoiado e ter maioria parlamentar, ser constancial pelos partidos à esquerda, mas ele, quando vai prestar contas ao Parlamento, vai prestar contas a todos os deputados e é sujeito às perguntas de todos os deputados, mesmo daqueles que não votaram nele nem nunca votariam nele. Ora, quando tu começas a dizer e a achar normal que alguém pode ser presidente do que quer que seja, mas só daqueles que votaram nele, isto é a ditadura. No fundo, isto é dizer que a ditadura é o melhor regime. Porque então, para que é que estamos com eleições? Para que é que temos aqui esta coisa de ir responder ao Parlamento quando não temos que ir responder ao Parlamento? E isto, ou seja, quando falamos em polarização, nós não estamos a falar, acho eu, e era esse o ponto que gostava de falarmos um bocadinho aqui, nós não estamos a falar de conceitos meramente políticos ou filosóficos ou construções sobre uma realidade e a discutir teoria. Nós estamos a discutir coisas que eu acho que colocam em causa os pressupostos da democracia, que a tornam frágil, não é? E que, em última instância, se isto continuar assim, podem alterar a forma como nós temos as democracias liberais, não é? Sim, sim. Sim, eu acho que vai sempre parar ao Rousseau. Para mim, vem sempre essa imagem da água, como, não é? Estamos a tentar ter um país que reflete o que as pessoas pensam e as pessoas cada vez conseguem menos pensar por elas próprias e cada vez estão em bolhas maiores e estão com medo do outro lado. E há bocado disseste uma coisa muito interessante, que foi o perigo, não disseste bem assim, mas teve a ver com o perigo de nós acharmos que os outros vão estragar tudo e vão me aniquilar. E por isso os meios passam a justificar os fins. Os fins justificar os meios. E isto é muito interessante, porque imagina que tu estás em casa e estás com a tua família e tu és uma pessoa que tu achas categoricamente errado matar alguém. Nunca matarias alguém. E entra alguém em tua casa para te matar a ti e à tua família
Pá, e se calhar o que tu farias era matar essa pessoa. É a legítima defesa, ou és contra bater na cabeça de uma pessoa com um taco de beisebol, mas naquela situação tu farias. E o que é perigoso disso, porque é que eu estou a falar disto? Porque as pessoas andam a meter medo uns aos outros, ou seja, quem é de esquerda anda a pintar um futuro próximo de Portugal, que é, no fundo, o Quarto Reich, ou seja, uma ditadura nazi. Quem é de direita anda a pintar uma imagem de medo do futuro, de um sítio onde tudo é relativizado, ou seja, a moral é relativizada, a linguagem, a cultura, não é? E já não existe quase realidade objetiva, nem factos. E nós estamos longíssimo dessas duas coisas. Só que mesmo os moderados da direita e os moderados da esquerda estão com estes medos. E quando estás com estes medos, como tu disseste, de me aniquilarem e vão aniquilar a nossa cultura, ou vão aniquilar a nossa liberdade e vamos ser um partido nazi, tu começas a entrar nesse mindset que é, espera lá, tipo, isto já é entrarem em minha casa para me baterem. Então, se calhar, eu tenho que fazer qualquer coisa. E é isto que nós estamos... E é por isso que as pessoas estão a perder classe. É por isso que nós estamos a ver os deputados, os políticos, as pessoas, as celebridades, estão todas a qualidade do diálogo está a reduzir toda, porque acho que estamos todos a entrar neste modo de, pá, eles vão estragar o nosso país. Eles vão estragar completamente o nosso país se nós não lutarmos. É muito... Estamos a entrar nisso. É essa demonização. É muito, muito interessante isso que estás a dizer. Olha, eu tenho, já que tiveste aí um livro, eu vou agora também mostrar o meu, que é para não ficares a ganhar nesta conversa. Anne Applebaum é uma colunista da The Atlantic e é uma profunda conhecedora do comunismo. Ela escreveu muito sobre o comunismo, ganhou o Pulitzer, e ela é polaca e é casada com um polaco. E ela tem escrito muito nos últimos tempos sobre o fenómeno da degradação da democracia liberal na Polónia e na Hungria. E escreveu este livro chamado Twilight of Democracy, que também já está traduzido em português, para português. Penso que deve chamar-se O Crepúsculo da Democracia ou alguma coisa assim. E ela conta uma história... O livro tem as suas fragilidades, mas conta uma história muito interessante, que é a passagem do ano que ela organizou de 99 para 2000 com os amigos que tinha. E era um grupo de amigos muito liberal, muito crente na integração europeia. A Polónia tinha acabado de sair do comunismo, eram muito thatcherianos, não é? Em 1990, a ideia das liberdades, as liberdades de circulação, e ela conta que hoje já não fala com a esmagadora maioria das pessoas que esteve em casa dela nessa passagem do ano. Porque elas aderiram a teorias da conspiração sobre a oposição, que ela própria é acusada de ser judia e querer corromper e de estar ao serviço do Soros para querer corromper os verdadeiros polacos. E ela conta esse processo de radicalização de pessoas que ela antes considerava como estando, fazerem parte do seu património ideológico. Portanto, os seus companheiros de percurso político, dela os ver completamente a aderir a isso que tu estás a dizer, a pessoas que acham que o outro lado vai destruir o nosso modo de vida, querem mesmo acabar connosco, e portanto tudo se justifica, e os fins justificam esses meios. E isso é de facto é um livro que vale a pena ler, porque é um relato da primeira pessoa sobre este fenómeno de perda de amizades de que estávamos a falar no começo desta conversa. E mesmo dentro das famílias, não é? Há esse perigo das pessoas estragarem as suas relações pessoais por causa da política, por causa destas ideias. Sim, mas como eu gosto, enfim, não te vou deixar ficar a ganhar, trouxe mais um livro, que este não está traduzido para português, que é o Divided We Fall, do David French. E este é muito interessante porque é a história de um republicano puro, norte-americano, um militante ativo pro-life, católico, e radicalmente católico, que em certo momento
se desencanta com Donald Trump e se desencanta com aquilo que ele representa, precisamente por causa destes fenómenos de polarização de que estamos aqui a falar. E ele perdeu grande parte dos amigos e foi muito atacado pela imprensa pró-republicana porque era um traidor, não é? E ele diz que todo o combate pró-life, anti-aborto, todo o seu combate, as causas de sempre estão lá, mas ele não consegue aderir à falta de decência política. E é um livro que vale muito a pena ler para quem se interessa pelos temas da polarização, porque Divided We Fall, a conclusão dele é: se nós continuamos com isto, os Estados Unidos deixam de existir, porque os alicerces da democracia americana perdem-se e o risco é que o país enfim, deixe de existir. Vou comprar esses dois. Certo, acho que sim. O que é que tu perspectivas quando falas com as pessoas do teu que leem o teu site e que estão no teu Instagram? O que é que tu perspectivas para os próximos tempos? Do que é que a tua mensagem passa? Sentes receptividade naquilo que estás a dizer, na defesa que estás a fazer da moderação, ou não? Ou sentes que estás a pregar sozinho no deserto? Sinto muito e tenho sido muito surpreendido por isso. Tem sido mesmo muito gratificante para mim e tem sido uma maravilha. Recebo quase todos os dias. Eu tenho pouquíssimos seguidores, sei lá, tenho 2.000 e tal. Mas mesmo assim recebo todos os dias mensagens de pessoas a dizer muito obrigado, eu estava a entrar numa onda em que estava a simplificar toda a gente que não é do meu lado do eixo unidimensional e o teu blog chamou-me a razão. Depois, muita gente que me tem mandado conteúdo, ou seja, muito do conteúdo que eu partilho são pessoas que encontram artigos ou gráficos ou vídeos e me mandam e que eu agora vou começar a identificar. Até agora fui um bocado injusto. E tem sido muito melhor do que eu estava à espera. E tenho tido muito engagement e tenho sentido que fazia falta e as pessoas têm dito que isto fazia muita falta. E tenho vários projetos para o futuro dentro do Despolariza. Um é uma espécie de chat roulette, onde eu vou dar as pessoas de extremos opostos pô-los a falar. Ou seja, imagina, tu entras nesse chat roulette e és do PCP e vais voluntariamente falar com alguém que também está online e que votou Chega. Ou seja, criação de pontos. E depois tive outra ideia que é, não sei se sabes, não deves saber porque tu não usas muito Instagram, há uma coisa agora que se chama Radar de Acéfalos no Instagram, que para mim é uma coisa absolutamente sinistra. No fundo é uma PID, não é? É uma polícia secreta, é alguém com um perfil anónimo que vai humilhando pessoas que fazem comentários agressivos. E os comentários que esta pessoa publica são mesmo agressivos e merecem realmente, não merecem a humilhação, mas realmente são condenáveis. E eu acho impressionante. Nós estamos rodeados de insultos em caixas de comentários e as pessoas quererem seguir uma página que lhes vai mostrar mais comentários de uma qualidade de algo baixíssima. Então eu queria combater isso e também hei de falar disto mais tarde, fazendo o radar de humildes. Ou seja, vai ser o oposto desse. Em vez de ser anónimo, vou ser eu que dou a cara. E vou criar um hashtag, radar do humilde, ou se calhar até criar uma página nova de Instagram e as pessoas vão tagando. E uma vez por semana eu vou partilhar alguém que numa caixa de comentários mudou de opinião. Ou não tem que ter mudado de opinião, se calhar vai só ter dito: realmente nunca tinha pensado nas coisas dessa forma, vou estudar o artigo que me mandaste e depois falamos mais. E se calhar mandar um livro a essa pessoa, não sei. Mas tenho muitos projetos para o futuro e estou a adorar isto. Mudar de opinião está muito mal visto, não é? Quando faz parte. Então se nós olharmos para a nossa vida diária, esqueçamos agora a política por um momento. Nós acordamos de manhã com uma disposição e terminamos o dia com outra. Nós mudamos de opinião sobre as coisas. A nossa percepção vai variando sobre as coisas. Com certeza que os nossos valores são valores essenciais, mas a forma como repara, a Declaração Universal dos Direitos do Homem é hoje lida de uma maneira diferente do que era lida há 10 anos ou há 20. Porquê? Porque a forma como
vamos evoluindo, os valores são os mesmos, mas a forma como vamos encontrando forma de os vivenciar e de os colocar em prática é diferente, e não há nada de errado nisso. Há aí muita gente a defender uma certa imutabilidade das coisas, quando eu acho que isso faz pouco sentido. Mas chamaste a atenção um ponto que eu acho que é muito interessante. Eu agora não tenho aqui as estatísticas de cor, mas elas sobre comentários negativos e comentários positivos, não especificamente sobre política, mas a verdade é que um cliente insatisfeito é muito mais barulhento do que um cliente satisfeito. E as redes sociais vivem muito de clientes insatisfeitos. E nós podemos, muitas vezes, ir ao engano de achar que aquilo é a representação total da realidade, quando aquilo que ela está a representar apenas na caixa de comentários são os insatisfeitos. Porque há não sei quantos satisfeitos que não estão lá a comentar, mas que estão satisfeitos. Eu comparo muito nas minhas publicações no Facebook, o número de likes com o número de comentários negativos. E o número de comentários negativos, que às vezes são 300 comentários negativos, mas são 10 pessoas, atenção, as mesmas que lá estão, a discutir umas com as outras, e depois tenho 600 likes. Mas eu, se olhar para os comentários, assusto-me, porque há pessoas a dizer coisas inenarráveis. Mas lá está, eu foco, não, houve 600 pessoas que puseram aqui likes, estão de acordo com isto. E há muitas vezes, aconteceu uma coisa agora muito engraçada, agora não, há uns meses muito interessante em Espanha, que foi quando o Vox apresentou uma moção de censura ao governo do Pedro Sánchez, e o Partido Popular Espanhol votou contra essa moção de censura. E o Partido Popular Espanhol, eles depois vieram relatar isso, o telefone começou a tocar na sede do PP, de militantes que se queriam desfiliar porque o PP não tinha estado ao lado do Vox, nessa votação. E quando eles pediam o número de filiado, as pessoas desligavam, porque eram militantes do Vox a fingir que eram militantes do PP que se queriam desfiliar para criar pressão social no PP para eles ficarem com a sensação que tinham cometido um grande erro. Eu não sei se eles cometeram um grande erro ou não, atenção, mas esta técnica de criar uma bolha, não é? De fazer pensar, não, de facto, nós não podemos fazer isto, e condiciona brutalmente a atuação política. Condiciona muito, muito brutalmente, e isso é preciso ter a cabeça fria, não é? Para poder... Tu respondes a comentários? Não. É uma caixa de Pandora que é melhor não abrir, não é? Não, eu tenho palavras proibidas que as pessoas não conseguem publicar o post se tiverem essas palavras, portanto, que são na prática palavrões, mas tudo o resto, direita fofinha, direita Erdão, direita isto, que eu estou feito com a extrema-esquerda, tudo isso está nas caixas dos comentários dos meus textos e eu deixo lá estar. Agora, protejo-me não lendo. Porque mesmo artigos que escrevem sobre mim eu não leio, porque é a minha forma de me proteger. Não tem a ver com a minha forma de lidar, porque senão, de facto, a vida pública, a vida nesse sentido, ela é muito dura, não é? Portanto, o convite para a pessoa ir fazer outra coisa é muito grande, porque há alturas quando tu estás na política e abres o jornal e tens um artigo de opinião em que é o teu nome que faz o título e é tudo uma quantidade de mentiras, tu perguntas-te, eu se calhar não devia, eu não estou para isto, eu não preciso disto, portanto, se calhar vou-me embora, não é? Portanto, tens que também resistir a esta... Consegues mesmo não ler esses artigos? Consigo, aliás, quando as pessoas me mandam, e amigos meus que estejam a ler isto confirmarão, quando me mandam esses artigos, tu já viste o que é que X escreveu de ti? Eu digo, não, nem quero saber. A não ser que sejam questões políticas, questões de posicionamento político. Imagina, eu proponho, como secretário de Estado, proponho uma reforma, e há muita gente a dizer mal, eu isso quero ler, porque quero ler as críticas que fazem às minhas ideias. Isso leio tudo. Agora, quando começa a entrar na questão pessoal, porque é uma coisa muito típica dos extremos. Nós conhecemos isso melhor, a extrema-esquerda cá em Portugal, do que a direita, não é? Mas a extrema-esquerda pessoalizava tudo. Se tu discordas, pessoaliza logo. Discorda porque estás feito com isto, com aquilo, não sei o quê. Portanto, isto é uma técnica que está agora a agraçar à direita. O Adolfo discorda, é porque... E não me estou a vitimizar aqui, porque sou eu. Há muita gente que tem que vive com isto, não é? Portanto... Mas são tempos mais duros, isso é verdade. Mas eu acho que, em nome dos clientes satisfeitos, que tu não ouves, mas que eles existem,
acho que este combate está muito longe de estar perdido, o nosso, não é? E há muito espaço político que se identifica connosco. Saibamos nós ser radicais na moderação e saibamos nós ser mobilizadores e inspiradores, não é? Porque isso de facto é muito importante nos dias de hoje. Olha, Tomás, estamos quase a terminar. O que é que querias dizer que não disseste? E o que é que podes dizer para promover um bocadinho mais o Despolariza.pt, que faz muito sentido que o possas fazer agora? É difícil, ainda dava para falarmos muitas horas, mas digo às pessoas para seguirem o Despolariza, porque mesmo quem acha que não está polarizado, como eu e Adolfo, estamos polarizados em alguns assuntos, é inevitável. Por isso, se acharem que não estão na mesma, sigam a página e tentem partilhar, porque isto é uma coisa que eu estou a fazer de coração, estou a fazer também por diversão e porque gosto de fazer coisas com significado, mas é uma batalha muito difícil, porque eu estou a competir contra decotes, guerras, escândalos, não é? Tudo aquilo que é o mínimo denominador comum da sociedade. E então preciso mesmo que as pessoas que vejam valor nisto partilhem, porque infelizmente não é uma maioria neste momento. E quero agradecer muito o convite, Adolfo. Gostei muito. Um dia, se calhar, fazemos no Clubhouse. Era giro. Certo, exato. Quando tiveres, passamos para o Clubhouse. Não, o gosto foi meu. O objetivo destas conversas que vou tendo é, para além de promover escandalosamente o meu livro, para que ele possa passar para a 4ª edição, é conversar com pessoas que a maior parte das pessoas não conhece, porque não está na vida política, mas que se identifica com muitas das preocupações que eu venho manifestando e que justifica mostrar que é possível ter estes debates e ter estas conversas e ter as pessoas agarradas durante algum tempo em conversas sobre elas, e portanto eu é que te quero agradecer muito teres vindo. Obrigado. Saindo já do podcast, para quem nos está a ouvir, quarta-feira estaremos aqui, eu com alguns convidados, para falar sobre a Margaret Thatcher, que é uma das minhas grandes referências, não em tudo, mas em quase tudo, e estão convidados. Entretanto, eu anunciarei na página do Facebook. Muito obrigado a todos e até à próxima. Até logo.